Olá! Mais uma vez aqui estamos com o nosso programa Os Gideões, convidando você a estudar a Palavra de Deus, a saber o que a Bíblia nos ensina para os tempos do fim. E sabemos que uma das características do tempo final é exatamente a apostasia. O que significa isto? Apostatar-se é o que nós vamos ver hoje no nosso programa. Tenha o seu coração aberto para ouvir a Palavra de Deus, ouvir o Espírito Santo. O programa Os Gideões já começou. Muito bem, a Palavra de Deus nos traz de uma maneira bem detalhada todos os sinais, todo o cenário, de uma maneira muito clara, pintando com todas as cores como serão os dias finais. E o Senhor nos fala sobre algo muito importante. Nos fala a respeito da apostasia. Apostatar-se é deixar o caminho da verdade e seguir a mentira. Apostatar-se, aquele que está se apostatando é aquele que vem no caminho e entra por um atalho. Só que aquele atalho vai levá-lo tão longe do destino final. No caminho da verdade, no caminho que é Cristo, no caminho da Palavra de Deus, nós sabemos onde vamos chegar. Nós vamos chegar aos céus. Nós vamos chegar à presença de Deus, à vida eterna com Ele. Nós vamos chegar ao que Ele preparou em um novo céu e uma nova terra, uma dimensão de vida reinando com Cristo, uma dimensão como o Senhor restaurando o que era no início e nos dando muito mais, porque agora nós temos Jesus conosco. Nós temos Deus feito homem, Deus encarnado, Deus homem, Jesus conosco para sempre. Isto é maravilhoso. Isto é o céu, porque o céu não é apenas ruas de ouro, não, o céu não é apenas a beleza que é descrita na Nova Jerusalém, com as suas 12 portas de pérola, com seus fundamentos de pedras preciosas, com suas ruas de ouro, suas casas maravilhosamente construídas pelo arquiteto que foi o Senhor, o próprio Jesus. Não, o céu, a maior maravilha do céu é que a Palavra de Deus nos diz que ele nem precisa de luz, nem de sol, nem de lâmpada, porque o Cordeiro mesmo é a sua lâmpada. Ou seja, a presença de Deus conosco. A presença de Deus é tudo o que precisamos. É isso aí. Mas a apostasia é o ensino que leva para longe. São atalhos. Olha o que a Bíblia diz em 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 3. Ninguém, de modo algum, vos engane, porque isto não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia e seja revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição. Paulo escreve esta carta aos irmãos da cidade de Tessalônica porque eles estavam pensando que já estavam vivendo os últimos dias. Eles estavam achando que aquela situação, a perseguição do Império Romano, que aquilo tudo já era sinal da vinda de Jesus. E Paulo escreve esta carta dizendo, não, gente, eu expliquei para vocês, eu falei sobre estes sinais e eu falei que deve vir o anticristo, devem acontecer muitas coisas, o arrebatamento da igreja, não é ainda o final agora. Paulo diz, primeiro vem a apostasia. E a apostasia são os ensinos falsos, são ensinos bem parecidos com a verdade, mas são ensinos que provêm do pai da mentira. E nós temos aí quantas seitas. E a gente fica pensando, como pode ter gente que acredita em coisas tão medíocres, coisas tão distantes da palavra de Deus?
porque a Bíblia não só é a Bíblia, a autoridade por ser a palavra de Deus, mas ela a si mesma se aprova na própria história. A Bíblia a si mesma se aprova na própria experiência do cotidiano. Você conhece algum outro meio de libertar uma pessoa endemoniada, de libertar uma pessoa que está ali como aquele endemoniado gadareno, que ninguém conseguia segurá-lo, com fúria, com agressão total, consigo mesmo e com as pessoas? Só o nome de Jesus. O nome de Jesus. Não existe nenhuma religião do mundo capaz de libertar uma pessoa. Não existe. E muitas vezes, quando as pessoas invocam outros espíritos para acalmar aquilo ali, o estado da pessoa é pior. É pior. Libertação, vida, salvação, abandonar o vício, mudar completamente a vida é só através do Espírito Santo, o que a palavra de Deus nos diz. Paulo então disse, olha, não vai acontecer o final, não virá o Filho do Homem sem que primeiro venha a apostasia. E ele escreve na sua segunda carta a Timóteo, no capítulo 4, do versículo 1 ao 4, Paulo diz, conjuro-te perante Deus e Cristo Jesus, que há de julgar os vivos e os mortos, pela sua manifestação e pelo seu reino. Prega a palavra, insta, quer seja oportuno, quer não, corrige, repreende, exorta com toda longanimidade e doutrina. Porque, diz Paulo, haverá tempo em que não suportarão a sã doutrina. Pelo contrário, cercar-se-ão de mestres, segundo as suas próprias cobiças, como que sentindo coceira nos ouvidos, e se recusarão a dar ouvidos à verdade, entregando-se a fábulas. Olha, quando você vai ali ao Nepal e você visita aquele país, onde há apenas 1% de cristãos, o resto, na sua maioria esmagadora, são hinduístas. O que é essa religião do hinduísmo? Eles creem em milhares de deuses. Tudo para eles é Deus. Por exemplo, se você tem o budismo, pelo menos Buda existiu, Confúcio existiu, Maomé existiu, mas no hinduísmo, Shiva, quem é Shiva? É produto da imaginação, a mitologia, é o que a Bíblia diz, entregando-se a fábulas. Entregando-se a fábulas. E ali na Índia chegam ao cúmulo de ter aquele rio, o rio Ganges, como um rio sagrado. Ali eles lançam os cadáveres ou os restos das pessoas cremadas, lá mesmo no Nepal eu pude ver isso, pessoas sendo cremadas, faltou queimar um pé, uma mão, aí eles jogam as cinzas com aquele pé ali no rio. E vem urubu e as pessoas então, elas têm aquele rio como rio sagrado, descendo dejetos, descendo cadáveres, descendo sujeira, aquele rio imundo. E as pessoas bebendo aquela água, as pessoas se banhando naquela água, dizendo que o rio é sagrado, entregando-se a fábulas. Fábulas. É interessante perceber, a palavra de Deus nos diz em Romanos capítulo 12, que o nosso culto é racional. Nós adoramos um Deus que é o Criador dos céus e da terra. Único e verdadeiro Deus. Deus que é sábio, Deus que revela a sua pureza, a sua sabedoria nas obras criadas. É impossível que tudo que está feito, que toda essa fauna, essa flora, que todo esse equilíbrio dessas leis, da gravidade, o planeta Terra, no sistema solar, as nebulosas, as constelações, é impossível que isto seja obra do acaso. Aí estão outros milhões de anos, cadê o acaso criando, construindo algo mais? Nós temos, pelo contrário, as leis da biofísica, dizendo que tudo caminha para se deteriorar, para envelhecer, para morrer, para se
desfazer. É a lei da biofísica. E nós vemos que isto é totalmente contrário à lei, à teoria da evolução, de que tudo vai melhorando, melhorando. Pelo contrário, tudo envelhece e vai morrer. Mas nós cremos neste Deus Criador que fez todas as coisas e que traçou um plano para todas estas coisas. E Deus não está sendo pego de surpresa com a superpopulação mundial. Pelo contrário, Ele já nos falou a respeito de um novo céu e de uma nova terra. Pelo contrário, o final dos tempos não coincide com uma superpopulação na terra, mas o Senhor nos disse que nesses últimos tempos que haveria muita morte, haveria muita guerra, haveria muito sofrimento sobre a terra. Este desajuste ecológico, tudo isso está predito nas Escrituras. Mas o Senhor disse que, no final, os homens estariam deixando a verdade e indo atrás da mentira. Não é isso que estamos vendo nas nações da Europa? Não é isso que estamos vendo nos jovens europeus hoje? Deixando Cristo, deixando a palavra de Deus, deixando a verdade, deixando as Escrituras, indo atrás de fábulas, indo atrás de religiões orientais, como no Nepal eu vi tantos europeus ali naqueles templos sagrados onde estão os sadhus. Sadhus, aqueles homens que têm anos que não tomam banho, anos que não cortam cabelo, anos que estão ali numa vida tão estranha, tão difícil, tidos como sábios. E o que sabem fazer? O que sabem fazer? Tudo o que podem fazer contrário à verdade. E você, como está nesse tempo do fim? Desse lado da apostasia ou você quer alinhar-se com a verdade? Vamos orar? Feche seus olhos, curve a sua fronte. Se for possível, se ajoelhe e ore comigo dizendo assim: Senhor, reconheço que só Tu és Deus, reconheço que em Ti está a verdade absoluta, por isso eu me entrego a Ti de corpo, alma e espírito. Me entrego a Ti para que Tu venhas governar a minha vida e me dirigir por todos os dias. Senhor, perdoe os meus pecados, limpa-me completamente de toda iniquidade e dá-me um novo coração. Eu me entrego a Ti para ser Teu, hoje e para sempre. Pai, abençoe as pessoas que nos assistem, trazendo cura, libertação e a Tua resposta a cada um deles. No nome de Jesus. Amém, amém e amém. Graças a Deus. Tome posse da sua salvação e viva em santidade na verdade. E até o nosso próximo encontro, se Deus quiser.